E aí, pessoal, dá uma boa tarde para todo mundo. A gente está aqui começando a nossa live de hoje. A gente tem dado uma diminuída, né, nas lives. A nossa organizada pelo mandato, a gente fez bastante no começo da pandemia, da quarentena, né, que já é uma noventena, né? A quarentena virou noventena e vai virar 120ena, né? Com certeza. Hoje eu li um artigo falando que o pico em Florianópolis vai chegar no próximo da segunda semana de agosto, né? Então, a gente, né, tem essa travessia a ser feita nesse período. Nesse tempo, a gente tem feito algumas ações aqui, como todo mundo está acompanhando, as lives, os debates online, né? Sempre com temas relacionados ao mandato e também relacionados à situação da cidade, do país e do mundo. Vou pedir para quem está aí tentar desligar o som nesse período que a gente fala, aí deixa só o som ligado de quem está legal. E hoje a gente veio falar de um tema bem importante, né? Todos os anos, o mandato, nesse mês do ambiente, a gente sempre fez a semana do ambiente, depois a gente fez um mês do ambiente, depois um mês e meio do ambiente, né? Então a gente sempre faz uma série de atividades na Câmara. Dessa vez a gente acabou estamos fazendo algumas online, a gente vai fazer um pouco esse mês, um pouco mês que vem. E essa é uma das atividades que a gente sempre faz, né? Que são sobre as agriculturas de Florianópolis, né? A gente teve a primeira edição, tanto é que essa chama As Agriculturas de Florianópolis 2, que é a primeira edição, foi em 2017, que levantou uma série de pontos, e a gente vai revisitar esses pontos, né? E para isso a gente convidou aqui, tem essas mulheres maravilhosas que foram convidadas para vir participar, né? A Silvane, que representa o programa de agricultura urbana da Prefeitura Municipal de Florianópolis, né? A gente tá aí. A Ju e a Leilen, que estão lá também no cantinho. Depois vou fazer uma passada rapidinha para vocês se apresentarem, né? A Bel, a Elaine e a dona Sônia, né? Que estão ali, que está ali também. Então, agradecer a presença de vocês. Vou fazer uma primeira passada só para vocês se apresentarem, dizer de onde estão e um pouco das atividades que fazem. E depois eu vou fazer um breve histórico da temática do debate. Pode ser? Vamos conversar com a Ju e com a Leile, que estão ali do ladinho, fazer esse roteiro que está aqui. Agora sim. Olá! Então, nós estamos aqui no Ratones, eu sou a Juliana, sou a Leilen. Nós estamos aqui no Ratones, norte da ilha. Atualmente, a gente produz um pouquinho de cada alimento para o nosso consumo. Mas, comercialmente, a gente está plantando apenas cogumelos comestíveis, do tipo shimeji, né? Popularmente conhecido assim. Aí, dentro dos shimejis, tem variedades de verão, variedades de inverno, né? A gente está produzindo há pouco tempo, relativamente. A gente começou em setembro do ano passado e estamos aí aprendendo a cada dia um pouquinho mais com esse reino. E fazemos parte da rede. Fazemos parte da rede Ecovida, do grupo Iremembip, né? Junto com a Elaine, com a dona Sônia, seu Lício, outros agricultores aí de Floripa, nossos parceiros. Que mais? É isso, né? Por enquanto. Legal, meninas. Passar para a Bel, hein? Oi, pessoal, eu sou a Bel, eu sou empreendedora, trabalho na área da alimentação há 15 anos, tive um restaurante, então tenho uma passagem aí nessa construção da relação do consumo com o produtor. Atualmente eu sou articuladora de uma rede de consumo consciente aqui no sul da ilha, em alguns pontos de Floripa. E é isso, eu estou aí faz alguns anos nessa batalha para a gente conseguir aproximar essa relação do agricultor com o consumidor, né? E principalmente a acessibilidade para todas as pessoas. Valeu, Bel, obrigado. Dona Sônia? Valeu. Dona Sônia, tem que abrir o áudio, querida. Vamos lá. Deu?
Acho que agora deu, né? Então, eu venho da área de alimentação, já estou na produção orgânica e certificada ao terceiro ano, e entrando no quarto, mas acabei entrando na produção orgânica pela necessidade que eu via na produção de alimentos, que eu tinha restaurante, trabalhava com eventos, e tinha sempre muita dificuldade em um produto sério, em que a gente pudesse buscar com mais facilidade. Acabei vindo morar em Ratones, que é um lugar belíssimo, que ainda tem uma pseudo certificação de rural, que a gente vive lutando para que não perca, né, no plano diretor, e eu sei que você ajuda muito a gente nisso, mas a gente está aí, nessa produção, daí com a rede Ecovida como grande parceiro de uma certificação participativa. Obrigado, Ana Sônia, brigadão. Elaine? Olá, boa tarde. Então, eu sou a Elaine. Eu, juntamente com o Sérgio, temos um sítio lá no sertão do Ribeirão, que é um pouquinho mais rural que Ratones. E então a gente está lá há 7 anos, indo para o 8º, e desde que a gente adquiriu aquele pedacinho de terra, a gente já começou a ter ações agroecológicas, né? O intuito sempre era trabalhar a produção orgânica e preservar o lugar, né? Lá tem muitas nascentes, né? Estamos dentro do MONA, né? Monumento Natural Lagoa do Peri. Então, a gente começou bem devagar, porque a gente sabia muito pouco, e hoje a gente, é bem engraçado, assim, que a gente percebe que as pessoas já têm a gente como, um pouco do conhecimento que a gente tem como referência, assim, é bem legal de ver isso, né, que a gente foi aprendendo com cursos, na prática, com amigos, né, com grandes parceiros que a gente já teve, né, agricultores. E hoje a gente produz basicamente para fornecer cestas, né? A gente já fazia esse trabalho antes, mas mais para restaurante e para parceiros que faziam cestas. E hoje a gente mesmo está entregando essas cestas, e mais um grupo, mais um casal de amigos, né? Que já eram assim, eles são agrônomos, fizeram estudos lá no sítio, né? Ligados à universidade, e aí fechou essa parceria para eles entregarem em alguns lugares, né? Porque é bem difícil fazer tudo, né? No processo de plantar, colher, entregar, conversar né, com as pessoas que compram, então a gente precisava de um apoio e eles fizeram isso, e a gente também entrega, e a Mariá, né, que é minha enteada, filha do Serginho, também entrega. Então está sendo muito gratificante fazer esse trabalho, porque a gente sente como se a gente estivesse assim, expandindo aquilo que a gente planta, que a gente gosta de comer, a gente expande para outras famílias, né? E aí a gente faz uma cesta bem diversificada. A gente fala que é para ir 10 itens, mas sempre vai 17, 18, e dentre eles, assim, tem, né, a gente sempre manda uma leguminosa, sempre tem uma punk, né, porque a gente acha importante a pessoa, né, ir diversificando a alimentação, sempre tem fruta, raízes, então a gente faz bem diversificado, sempre tem chá, tempero, porque a gente pensa que o que a gente gosta de comer, a gente também gosta que as pessoas, né, assim, de oferecer para as pessoas. Então é isso, mas a gente vai conversando ao longo. E outra coisa, como eu entrego cestas, eu tenho que entregar 2 cestas agora. Eu estou esperando as pessoas chegarem, talvez eu tenha que dar uma saidinha rápida e já volto, tá? Beleza? Beleza, vida na real, né? Por isso que é live o nome, né, cara? A galera sai para atender um filho, faz uma coisa, volta. Então, passar para Silvane. Por favor, Silvane. Boa tarde. Primeiro, demonstrar minha gratidão de compartilhar e partilhar com essas mulheres aqui presentes, né? Então, obrigada, Marquito, pelo convite, né, de a gente poder trazer esse elemento para a agricultura, né? O caráter do feminino, né, desse poder e essa cultura, né, que a gente precisa estabelecer também. Então, primeira mensagem para todos que estão nos ouvindo, né? Nós estamos aí com cerca de 20, 25 pessoas nos assistindo, sejam todos bem-vindos, né?
e dizer que estou, nesse momento, representando o Comitê Gestor de Agricultura Urbana. O comitê é formado por 5 instituições municipais, né? A Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a Superintendência de Pesca, a Companhia de Melhoramento e a Floran, né? E eu sou funcionária, então, designada da Floran. E, nesse momento, então, falando um pouquinho em função do cargo, né, de gestora que estou ocupando, mas também com o meu olhar de educadora ambiental, que é essa interconexão, essa conexão que a gente faz com a questão da agricultura, né? A necessidade que nós temos de olhar para nós, enquanto espécie de animais, para além de seres humanos, entender esse reconhecimento de, né, nossa identidade e relacionar com o espaço de vida, o espaço de vivência. E aí a agricultura está relacionada diretamente com o que a gente faz nesse espaço. Então, muito legal que a Elaine já trouxe a história, né, de o que eu me sinto bem, o que eu gosto, eu quero para os meus pares. Então, essa forma de você compartilhar através das compras coletivas, né, das cestas, esse sentimento que você tem com o cuidado. Então, nesse olhar pedagógico, educativo, e trazendo, então, elementos da gestão, eu estou aqui à tarde para partilhar com vocês e com quem está com a gente, né, alguns conhecimentos acerca das agriculturas urbanas. Muito obrigado, Silvana. Também é uma satisfação para nós de ter aqui, né, especialmente por estar representando, né, esse comitê do Programa Municipal de Agricultura Urbana, né, que é representado por várias instituições públicas do município de Florianópolis e que tem uma importância do ponto de vista dessas práticas, né. A gente queria poder ter espaço para convidar uma galera para esse debate, né? Quando a gente fez na Câmara, tinha representantes do pessoal que trabalha com os engenhos de farinha, das tipologias de agricultura urbana também, hortas comunitárias, agricultura em quintais, compostagem comunitária, né? Então, a gente sempre tratou de as agriculturas de Florianópolis, né? Assim, porque, primeiro, a gente vem de um histórico e de uma necessidade de discutir a importância da agricultura na cidade, né, de Florianópolis. Segundo, a gente vem de um problema causado pela ausência do zoneamento, do macrozoneamento rural no planejamento urbano da cidade. Então, o plano diretor retirou, né, da cidade as macrozonas rurais. Isso tem uma série de implicações, né. O terceiro é pela invisibilidade do ponto de vista dos instrumentos legais e do apoio e de políticas públicas para as agriculturas, né? E aí a gente tem um censo agropecuário em 2017 que apontam 211 estabelecimentos agropecuários em Florianópolis, né? Sem contar os da pesca e maricultura. Então são 211 estabelecimentos rurais que cumprem o critério do IBGE, que grande parte deles não tem a declaração de aptidão ao Pronaf, por exemplo, que impede de ter acesso a algumas políticas públicas, mas são estabelecimentos rurais, né? E a partir daí, naquele encontro, a gente lista uma série de demandas, né? Algumas delas avançaram. Por exemplo, a gente aprovou, tem uma política municipal de agroecologia e produção orgânica, né? A gente tem uma demanda reprimida, que é a regulamentação e o acesso à questão das feiras agroecológicas, né? E de uma legislação ou uma normativa que incentive, apoie e crie uma identidade das feiras agroecológicas. Ainda é uma demanda reprimida para a gente tentar ampliar, né? O segundo ponto, que é a dificuldade dos agricultores e agricultoras da cidade estarem conseguindo acessar as políticas públicas, seja de fomento, de financiamento da agricultura familiar, por não conseguir acessar a declaração de aptidão ao Pronaf, por exemplo, ou DAP, ou mesmo por não terem instrumentos que os certifiquem como agricultores, os considerem como agricultores, né? Então é outra demanda. E a terceira é a questão tributária, né? Da tributação entre
IPTU e ITR, ou não aplicabilidade ou isenção do IPTU. Então, nessas perspectivas, a gente fomentou um debate e uma tentativa de criar uma comissão para a regularização das feiras. Essa comissão elaborou um documento, e o documento ainda está em posse do Poder Executivo. A questão tributária, a gente também fez duas reuniões e a Prefeitura Municipal criou um comitê para discutir no âmbito da Secretaria de Finanças e Tributos, né, para dar esse andamento. E sobre a questão da visibilidade, é o objetivo especialmente dessa live, né? Então, não é à toa, a Silvânia ela foi muito bem nessa fala, a gente quis trazer as mulheres para essa discussão, porque a gente identifica que são lugares de fala, lugares de construção, e que muitas vezes, especialmente no meio rural, né, acabam sendo invisibilizados. Então, o debate e a construção ali pelo gabinete passou por essa visibilidade. Então, a ideia do segundo encontro das agriculturas de Florianópolis também é dar visibilidade às práticas e quem está realizando e executando na prática, né? E a terceira ideia é a gente revisitar esses pontos que eu falei para vocês e o que a gente pode, a partir de agora, provocar, ou mesmo, Silvane, fazer daqui um documento e entregar para essas demandas que estão paralisadas há algum tempo no Poder Executivo para a gente dar continuidade, né? Nessa perspectiva, eu faço uma pergunta aqui hoje e gostaria de passar uma rodada de respostas, que é: quais são os pontos hoje, quais são os principais entraves, né, para a prática da agricultura, para a visibilidade da agricultura na cidade de Florianópolis, e qual que é a perspectiva de vocês, qual que é a visão de vocês a partir do lugar de agricultoras hoje em Florianópolis, né? Acho que eu gostaria de fazer essa passada. Não sendo agricultoras, no caso da Bel, quais são as dificuldades de estar nessa ponta de intermediação, né, entre consumidor e agricultores, né? Vamos continuar aquela rodada, acho que seria legal. Aí, chegando na Silvânia, Silvane pode falar um pouco de como isso está dentro do executivo, né? Pode ser, Ju? Eileen, estão se olhando ali. Ih, travou? Não. Eu acho que o sinal da Ju Aí. Me deu Ô, Ju e Leiren, eu acho que vocês estão travadas. A gente vai passar para a dona Sônia. Pode ser, dona Sônia? Pode, vamos lá. Ó, voltaram as meninas. Quer voltar nelas? Voltou. Estão bem aí, meninas? Ju e Leiren, pode ser? Toca a Foi ficha. agora? Foi, aham. Então, a gente sentiu essa dificuldade por bastante tempo. A gente esteve uns 2, 3 anos trabalhando em feira e a gente não produzia cogumelo na época, né? A gente plantava um pouquinho de tudo e inventava produtos, né? Com as frutas a gente fazia geleia, com chuchu a gente fazia compota, com os temperos a gente fazia temperos, né? A gente beneficiava os alimentos. E fazíamos feiras por Floripa. E só que a gente só nos via de fato quem estava na feira nos vendo, né? Então, para todo o resto do mundo, aquilo ali que a gente estava fazendo não existia burocraticamente, né? Então, conversando com um, com o outro, né? Nessas frentes, em contato com o Marquito, com a Rede Ecovida, a gente foi aos poucos conseguindo encontrar uma saída para essa situação, né? E acho que foi ano passado, que foi sobre o PEMAL, eu acho, né? Aquela reunião. Uma reunião com a Superintendência de Agricultura, Pesca e Maricultura, se não me engano. A gente contou, né, dessa dificuldade, e aí, a partir daí, um tempo depois, começou a ser aceito o IPTU para fazer o cadastro de produtor rural. Porque como começo, a gente não conseguia nem se cadastrar como produtoras, porque precisa ser em área rural, e hoje Florianópolis não tem mais área rural, né?
Então, eles abriram essa exceção, talvez, na Essa área de possibilidade, Florianópolis, né? e agora os produtores podem se cadastrar apresentando o IPTU. Exato. Então, a agricultura urbana começa a ser um pouco mais vista, né? Então, hoje a gente consegue emitir nota fiscal, temos uma inscrição estadual, né? E através disso a gente emite nota, e isso daqui a um ano nos dá acesso ao DAP, né? Ao documento de aptidão ao Pronaf. Então, a gente sente que avançou bastante nesses últimos 4 anos, né? De atividade. O fato de ter tido a pesquisa, né, para ter o reconhecimento, saber que existem pessoas plantando e vendendo e vivendo disso, vivendo disso, acho que foi muito importante, porque agora a gente consegue falar com mais argumento, assim, o número de pessoas, isso que nem o Marquito falou, que nem está se contando as pessoas da maricultura, né? Mas isso foi algo que foi bem positivo para a gente, como agricultoras, poder falar, não somos as únicas. Agora, a questão do IPTU, para a gente poder emitir a nota e futuramente ter o DAP. E eu acho que em questão de reconhecimento em Floripa, eu acho que está crescendo cada vez mais, pelo menos quando a gente fala, a gente não é mais vista como antigamente, assim, sei lá, uns 4 ou 5 anos atrás, era algo muito informal, né? Muito amador. Agora a gente está, assim, a gente está percebendo algumas mudanças. Eu acho que a agricultura urbana também ajuda muito, já que a gente está na capital, né? Então, eu acho que isso também é algo que está se transformando e pode ser que dê força para agricultores, agricultoras que produzem para o seu sustento, o sustento da família, pode servir como um apoio para o reconhecimento da população, né? Sem falar do reconhecimento legal, mas da população, né? As pessoas irem atrás do agricultor, tentar comprar direto do agricultor, conhecer de onde vem o alimento, se vem de Floripa, se vem de fora, né? Comprar um peixinho fresco. Acho que são coisas que a gente percebe que a população está começando a questionar mais, a querer saber mais de onde vem o seu alimento. E também, tu perguntou, né, Marquito, em relação a futuro, né, perspectivas de futuro, assim, eu vejo que esse avanço também possibilita que jovens que hoje estão com seus 18, 19 anos, né, escolhendo uma carreira, escolhendo uma profissão, ainda mais nesse mundo em tempos de pandemia, né, eu vejo que esse reconhecimento gera uma possibilidade, gera que esses jovens de hoje vejam que a agricultura é uma possibilidade de futuro, é uma possibilidade de profissão legal, reconhecida, segura, com reconhecimento, sabe? Então, é uma das coisas que faz com que a gente também queira, aos poucos, se mostrar mais, sabe? A gente está se articulando um pouco mais nas redes sociais, de uns tempos para cá, justamente porque nos caiu essa ficha, sabe? Que tem muita gente até sofrendo nesse momento, né? Sem conseguir ver essa possibilidade de futuro, assim. Então, eu acho que para a gente que está nesse movimento, e somos ainda jovens, né? No meio do caminho a gente está, mas eu acho que a gente acaba sendo como uma pequena referência para que esses mais jovens ainda possam ver que esse é um futuro possível, sabe? Que existe essa possibilidade, porque eu, quando era criança, quando era adolescente, muito menos na faculdade, né? Nunca me foi dito que, como uma possibilidade de profissão, eu poderia ser agricultora, né? Eu estudei biologia e na faculdade nunca pensei nisso. Fui começar a pensar depois, quando conheci a permacultura. Então, eu acho que esse é um dos motivos da gente estar aqui ao vivo agora também. Não, muito legal esse depoimento de vocês. Assim, primeiro, é muito importante a gente estar aqui nesse espaço público de uma live, né? Tem umas 30 e poucas pessoas acompanhando. Até vou falar para quem está acompanhando compartilhar, mandar para a galera, para a gente alcançar, né? É importante ter um alcance
e um debate tão importante. De qualquer forma, ele fica gravado, né, e depois é um instrumento nosso também de relatórios para a gente encaminhar como demandas e assim por diante. Mas o que vocês colocaram é bem importante falar, que vocês conseguiram atravessar uma etapa, né, que é hoje ter um bloco de produtor, né, chama assim, produtor e produtoras rurais, né, isso lhe dá uma inscrição estadual, né, que ao acúmulo de um ano com essa inscrição estadual, vocês conseguirão acessar a declaração de aptidão ao Pronaf para as políticas públicas que exigem esse documento, né. Isso é muito importante, assim, a gente saber, porque é um debate que a gente começou lá em 2017 e ele conseguiu avançar, né? E teve uma mudança na prefeitura muito importante, que foi que a nota de produtor nunca foi tão olhada como levantar esse debate e tirar a invisibilidade da agricultura foi fundamental para isso. Então, a nota de produtor antes era tirada lá no ProCidadão, o pessoal do ProCidadão não sabia nem como tirar a nota, e ela foi levada agora ali para a Superintendência de Pesca, Maricultura e Agricultura, onde que quem opera conhece desses trâmites, né? Então, é um avanço também, sabe? E justamente quando a gente entrou na Câmara, a gente, por exemplo, a Comissão era de Pesca, Maricultura e não tinha mais agricultura. A Superintendência era de Pesca e Maricultura. E já na reforma administrativa, nós incluímos o tema da agricultura na comissão da Câmara e lá na ação do Executivo. Então, assim, parece que não tem importância, mas tem muita importância, sabe? Esse tipo de ação. E isso é um ato de dar visibilidade, né? E conseguir avançar nos entraves legais, assim, que vocês colocaram, né? Acho que a Silvane caiu. Vou passar para a Bel, para ela falar um pouco, assim, sobre essas questões legais, como é que ela vê e tal. Tá. Boa tarde, pessoal. Eu vejo, assim, um pouco, né, que eu tenho pouco contato, o contato que eu tenho com os agricultores para poder articular essa ponte, né, de aproximação da cadeia curta de abastecimento de alimento, eu vejo uma dificuldade mesmo nessa questão legal, né, de ter a documentação ou de conseguir um empréstimo, né, porque hoje a agricultura orgânica e agroecológica, ela não tem um incentivo, né, financeiro que possa apoiar esses agricultores, então eu vejo que eles ficam muito às margens, né, e até mesmo eu vejo um pouco de dificuldade de poder encontrá-los, né? Não eu que estou sempre conectada com eles, mas as pessoas, né? As pessoas da sociedade civil. Porque onde a gente pode comprar, onde encontrá-los, né? Hoje as pessoas pensam assim em agricultura, elas pensam em algum lugar muito longe ou de difícil acesso, e eu vejo que não é bem assim, né? E também até mesmo a dificuldade desses agricultores de trazer esse alimento para cá, às vezes distâncias curtas, né? Então ali, vamos supor, tem uma rede de agricultores ali. Então, para trazer esse alimento até os centros urbanos, muitos não têm carro adequado, caminhonete, enfim, então fica numa dificuldade também desse transporte, né? As questões das feiras também, a gente vai em algumas feiras agroecológicas, então elas não têm uma organização, elas estão sempre, às vezes tem que mudar de lugar, porque o lugar não é ruim, às vezes está chovendo, eles têm uma lona muito ruim, aí você vai lá comprar, tá no meio da chuva, pisa, sabe, cai a goteira dentro de ti, e é tudo aquilo ali, eu acho que mexe muito com a autoestima do agricultor, sabe? Porque, na verdade, hoje eu vejo que a gente tem que ter um agricultor do nosso lado, como a gente tem um médico. É fundamental, então a alimentação, ela está diretamente ligada à saúde. Então, como ter acesso a esse agricultor? Hoje em dia, vem acontecendo uma transformação, né, de consumo, até porque, assim, a gente consegue enxergar totalmente o resultado do nosso consumo avassalador, do modo capitalista, e que vai degradando a terra, o solo, a vida das pessoas. Então, tudo isso interfere muito, né,
na autoestima. Então, assim, é como a Juliana e a Leilen disseram, há pouco tempo atrás, né, eu também, quando eu fazia a faculdade, nunca se passou na minha cabeça ser uma agricultora, nunca ninguém falou para mim como seria isso, sabe? Então, a nossa relação era muito estranha também, porque a gente morava na cidade, ia para o sítio, encontrar, eu ainda tive essa relação de poder ter uma área rural e conhecer as pessoas, mas e quem nunca foi? Né? Como encontrar essas pessoas? Então, essa nova relação de consumo, ela traz essa possibilidade, mas isso depende da gente, depende da sociedade civil junto ao poder público e políticas públicas que avancem nesse sentido, né? Porque eu não posso consumir direto do seu Gilberto, sabendo que eu sei como ele planta, né? Eu conheço, eu tenho uma relação com ele. Isso facilita, né? Facilita o nosso consumo, facilita, mas a gente precisa de algo que realmente concretize, né? Essa relação de consumo, porque até hoje a gente vê que existe uma relação de consumo com uma longa cadeia no meio. E o que isso acontece? Isso faz com que, além de você se distanciar completamente do seu alimento, você perde junto ali a cultura daquele lugar, os saberes, as sementes crioulas, então tudo isso faz parte, né, desse processo também de consumo. Então eu acredito que a gente tem que olhar para essa nova relação de consumo que estão surgindo hoje em dia, muitas movimentações de compras coletivas direto do produtor. Por que será que isso está acontecendo? Né? Então, talvez isso seja uma demanda que a gente tenha que olhar com carinho para isso, né? E o que se forma essa rede? Então, assim, até mesmo quando a gente, de repente, compra algum produto de um produtor local, diretamente dele, e não é, vamos supor, legal, né? Porque não existe políticas públicas para aquilo, como alguns produtos daqui da região, que são típicos daqui de Santa Catarina, a gente acaba fica à beira da marginalidade. Então, assim, é um pouco contraditório essa questão de você querer consumir local, investir no agricultor, mas isso ainda está, lógico, está tendo um avanço, mas a gente precisa de mais, sabe, de mais olhar para isso, de mais carinho. E eu acho que nessa perspectiva do futuro, sim, sabe, total, a agricultura urbana, ela é fundamental que ela faça parte do desenvolvimento urbano, por questões ambientais, por questões de saúde, né, eu também produzo um pouco aqui em casa, e cada vez mais eu quero produzir o meu alimento, e eu acho que existe também uma demanda sobre isso. A gente viu que nos últimos meses aí de pandemia, a procura de horta em casa aumentou 400%, né? Então, quer dizer, essa demanda existe, as ferramentas, elas estão aqui. O que falta para a gente conectar isso? Sabe, eu, enquanto conectora, a minha maior dificuldade sempre foi o transporte. Como a gente luta para o agricultor ter uma rede de agricultores para que ele possa também trazer uma variedade de produtos, né? Por exemplo, a UFSC tem também feito um trabalho lindamente com a rede da Ecovida, né? Dando essa assistência, mas assim, e depois para trazer esse produto, né? Então, e eu também vejo uma vantagem nessas formas de compra coletiva, nesses consumos direto, né, de abastecimento da cadeia curta de abastecimento de alimento, também com relação às emissões de gases, né, porque, assim, um cara que tem que entregar 30 cestas no dia, ele sai entregando para 30 locais, ele chega no fim do dia, ele acordou às 4:30 da manhã, ele montou a cesta, ele saiu entregar, sabe, chega no fim do dia, o cara tá exausto, e ele não vai ter a potencialidade que ele poderia ter, porque o agricultor, ele precisa estar na terra, né? Então, como que a gente pode unir essas forças e trazê-las unidas, porque tem muita gente interessada em consumir alimento local, agroecológico, conhecer os produtores, né? Mas tem muitas pessoas que também não têm esse acesso, então, e principalmente nas comunidades mais vulneráveis,
Então, passar essas informações, informação, aprende, e eu acho que informação e comunicação é fundamental, assim, sabe? Então, eu vejo muito isso, principalmente nas perspectivas do futuro. Acho que a agricultura urbana, ela tem que estar imbuída, enraizada no desenvolvimento urbano de Florianópolis. É isso. Valeu, Bel, muito bom. Muito bom mesmo. Tu trouxe um panorama bem importante, assim, dessa questão da importância da agricultura, da proximidade com os agricultores e agricultoras, né? E trouxe essa questão também de uma análise um pouco das condições das feiras, né? Eu acho que isso é um ponto importante, porque como a gente está resgatando aquele encontro de 2017 e que dali a gente tirou vários encaminhamentos e deu sequência nesses encaminhamentos, um deles foi a questão de criar uma política para as feiras, e que está lá na Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica, né? Além do apoio, do fomento, do incentivo, da valorização das áreas rurais, né? Do incentivo a tanto de suporte com recurso, mas também assistência técnica, e o incentivo à comercialização direta, com feiras, grupos de compras coletivas, assim por diante. E nessa perspectiva, a gente criou um grupo e se reuniu algumas vezes e tem um documento pronto, né, que hoje está na Superintendência de Pesca, Maricultura e Agricultura, que é uma proposta de regulamentação das feiras agroecológicas. E a gente sabe que algumas tiveram problemas com alto valor da taxa, né, como a Feira da Lagoa. A gente sabe que tem problemas até hoje de feiras que estão mal posicionadas ou mal identificadas, né, ou com poucas condições para dar maior condições para os agricultores fazer essa feira direta. Então, sim, queria aqui apontar que nós temos um documento produzido pelos feirantes da ilha, tá? E que esse documento ele está lá com a Superintendência de Pesca, Maricultura e Agricultura para transformar isso numa regulamentação, né? Então, acho que depois a própria Silvane pode falar um pouco mais. Mas queria passar para a dona Sônia agora, só fazendo esse caminhamento. Obrigado, Bel, querida. Mandou benzaço. Pois é, gente, os problemas vão se identificando, né? Quando eu comecei com a primeira feira, a gente começou a perceber que Florianópolis estava deixando de lado aquela estirpe de que era uma cidade só de funcionário público e bancário, para ter o outro olhar, que nós temos agricultura, sim, e que ser um agricultor não era um subtrabalho, é um trabalho muito importante, né? A saúde, ela não está ligada à forma física, ela está ligada à forma de se alimentar. E aí a gente foi mudando uma forma de chegar ao cliente, a estar mais próximo. Eu percebi que quando eu comecei a fazer feira, que aquele carro lotado, as pessoas, principalmente a terceira idade, faziam questão de vir conhecer aonde eu estava produzindo. E isso eu acho que é muito importante, fazer com que o cliente fique mais próximo da gente. Mas nós não temos todos essas ferramentas nas mãos com facilidade, né? A feira é a forma mais rápida e mais eficaz de fazermos com que as pessoas se aproximem de um produto de qualidade e entendam de que o orgânico não é um produto caro, ele é um produto valioso, né? É onde a gente coloca toda uma mão de obra diferenciada, porque nós não estamos trabalhando com máquinas e nem com agrotóxicos, nós estamos trabalhando com carinho, com amor, do início da produção até a finalização, que é a venda. Mas essas dificuldades, elas existem e estão aí para a gente ir dia após dia, com pessoas como você, Maquito, que luta pela gente, ficar mais próximo do consumidor. O consumidor já perdeu a ideia de que um produto orgânico é um produto feio. Não, nós temos produtos lindos, né, orgânicos. Mas ele ainda não entende que o trabalho do agricultor é um trabalho muito árduo.
Como disse a Bel, a gente tem que produzir, a gente tem que colher, a gente tem que levar até o consumidor, e muitas vezes, por mais que você cuide, não chega naquele estado absolutamente perfeito, porque a gente já embalou na véspera, a gente já está levando, e isso faz com que o consumidor tenha noção desse trabalho difícil que é a agricultura. Quando a gente acha que nós precisamos de sol, está faltando a água. Quando tem muita água, o solo vai embora todos os seus nutrientes. E assim nós vamos tendo N dificuldades. Mas nós vamos superando uma a uma e muito silenciosamente. E nós precisamos que isso seja divulgado, que esse trabalho chegue até o consumidor. Nós trabalhamos aqui, tivemos com essa pandemia um aumento de quase 70% das sacolas que nós entregávamos. Automaticamente, o trabalho também aumenta muito. E as nossas horas de folga, olha, são muito poucas. Por quê? É evidente que nós não conseguimos plantar tudo, nós temos que buscar nos parceiros. E isso é toda uma demanda de trabalho muito grande. Quando a gente tem muito produto, a gente não consegue colocar no mercado. Essa divulgação aonde nós estamos e aonde as pessoas podem vir buscar, não nesse momento, mas normalmente ela poderá vir buscar, é importante que seja divulgado, que exista uma... não sei como, talvez nas redes sociais, uma forma das pessoas encontrarem aonde estão os agricultores, o que é que eles produzem, o que é que eles podem colocar no mercado. E nós vamos estar aí atendendo também a essa demanda. Embalar bem, cuidar, ter cuidado com a água, tudo isso faz um produto melhor lá na frente. E aí, Maquito, quando você fala de quais são as nossas dificuldades de chegar, quais são as feiras que nós podemos entrar? Ou são guetos, ou são lugares em que eles cobram uma fortuna e você não consegue entrar. Veja, eu, pessoalmente, faço algumas feiras em escolas. Esse é um nicho muito legal. Por quê? Nós estamos perto dos alunos, perto dos pais. E isso faz com que os pais se sintam motivados a levar um produto de boa qualidade para a alimentação da semana. Então, a nossa margem é muito pequena nas escolas, mas ela é absolutamente gratificante, porque isso é uma coisa que nós, agricultores orgânicos, temos conosco. Produzir alimento saudável para chegar na mesa e ter saúde nas pessoas é tudo que nós queremos. E é uma política que, infelizmente, ainda não é vista pelo Estado, de uma forma geral, como uma política de saúde. Não é? Se você se alimenta bem, você vai procurar menos o posto de saúde, menos outras formas, né, de solucionar a sua boa vida. Então, nós precisamos isso, sem falar de que produzindo bem, nós estamos fazendo com que o solo tenha menos impactos ambientais, nós vamos melhorando todo o bem viver de uma população. Né? Então, é um trabalho de formiguinha. Eu acho que todos nós, agricultores, e quem acredita na gente, vê isso como uma forma de plantar. Nós temos que plantar para daqui a pouco os nossos filhos, os nossos netos virem a colher. Mas nós temos uma missão. Eu falo sempre nas nossas reuniões, a Juliana, a Leilen sabe disso. É uma questão de missão. Né? E quando nós falamos em missão, nós temos que ter um leque muito aberto da convivência de agricultor com agricultor, na convivência dos parceiros que são certificados, porque, além do mais, nós temos que passar para os nossos clientes a tranquilidade do que nós fazemos é sério.
Isso é muito, muito, muito importante. Desculpa. Quando eles vêm, eu falei há pouco que principalmente a terceira idade gosta muito de vir conhecer o nosso espaço, é para ter a certeza do que eles estão comprando. E quando você chega com um produto lindo, eles dizem, mas isso é orgânico? A primeira pergunta é orgânico. E ele vem conhecer o teu estabelecimento, ele sai, sabe, de alma aberta, ele consome muito mais, ele passa para os amigos, e isso nós precisamos. Nós não podemos ter o constrangimento, nem a reticência de dizer assim, ai, mas por que ele veio me visitar? Não, é ótimo que ele venha nos visitar, porque tem a certeza de que ele está consumindo saúde, né? Então, essa missão de chegar no público, essa missão de podermos estar mais próximo de toda uma população é importante. A periferia, poder comprar produtos saudáveis. Gente, assim, ó, enquanto nós compramos, vamos lá, o alface, que é o mais comum, e levamos para a nossa geladeira de um convencional, ele leva 2, 3 dias, ele começa a deteriorar. Você compra um orgânico, ele leva 15 dias para deteriorar. Então, realmente, é que eu falo, ele não é caro, ele é valioso, né? Então, nós consumimos ele até o fim. Mas por quê? Porque ele não tem o choque de perder aquele produto, aquele agrotóxico. O nosso está dentro da natureza, ele vai só ser lavado e ser colocado para ser consumido. Então, essa informação para as famílias tem que vir da educação, Arquito. Tem que vir das escolas, nós temos que estar o mais próximo possível das crianças, elas estarem informadas de que esse é um produto que se deve comer quanto mais, né? Então, eu acho que a educação vai fazer com que a gente pense em Florianópolis realmente dentro dessa cultura alimentar saudável. Muito bom, dona Sônia, muito bom mesmo, porque a senhora traz uma série de elementos, eu vou passar para vocês depois tanto a justificativa quanto a lei da Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica. E a lei também da Zona Livre de Agrotóxico, ela tem toda uma parte de implementação de educação sanitária, ambiental e pró-agroecologia, sabe? Que poderia ser instrumentos pedagógicos e educacionais para toda a cidade, né? A gente poderia ter no jornal uma propaganda falando sobre, olha, conheça um agricultor da cidade de Florianópolis, uma agricultora de Florianópolis, sabe? Vá até uma agricultura. E isso porque a prefeitura tem muita grana para propaganda e marketing, poderia estar incentivando esse tipo de ação conectado com a promoção da saúde, entendendo, e cada vez mais nesses últimos tempos que a gente está nessa crise sanitária, a grande discussão é sobre um outro paradigma de produção de alimentos, de relação com a vida, de relação entre ser humano, saúde e meio ambiente, sabe? Então, é fundamental a gente conectar. E em Florianópolis nós temos legislação e marcos legais para isso se efetivar, né? Então, acho que fica aqui uma ação. Uma outra questão que a senhora colocou foi essa da necessidade de incentivos aos instrumentos de comercialização. E a senhora deu uma dica, falou, as escolas são lugares legais de terem feiras. Por que a gente não tem feiras em locais próximos às escolas, né? Por que a gente não consegue ter um suporte básico para os grupos de compra coletiva nas escolas? A Bel pode falar. Alguns grupos de coletiva... Eu, por exemplo, hoje, por volta de 1h da tarde, fui buscar a nossa cesta ali na Escola da Fazenda, né? Que é um local do qual tem um grupo de compras que recebe cestas semanais. Então, sim, as escolas, os locais de encontro, os equipamentos públicos são espaços que poderiam estar promovendo as agriculturas, né? E um exemplo, aqui tem uma galera acompanhando, né? Queria dar um abraço aqui, mandar um abração para a Cléria, que mandou um abração para as meninas, a galera da Revolução dos Baldinhos está acompanhando, né? Falando que, agradecendo a Juliana e a Leilin pela entrega dos produtos que chegaram lá. Vocês podem ver, meninas, o pessoal que está aqui na live com a gente, tem ali live comments. Vocês vão acompanhando os comentários da live, tá? Tem o Giovanni lá do Mocotó também mandando um abração, agradecendo as falas. Eles também estão com o trabalho lá da reciclação. Então, isso é bem importante, esse retorno, né?
Vou passar para a Elaine agora, tá? Para ela falar um pouco. Não sei se a Elaine pode falar um pouco dessa questão também dos tributos, né? Para a gente trazer esse tema. Deixa que abrir teu áudio. Aí, valeu. Então, são muitas questões, né? Muitos desafios aí. Falando, então, começando pelo que o Marqueto falou, do tributo, a gente está numa área ali no sertão que a gente pode considerar rural, né? E mesmo assim é exigido o IPTU lá. E é complicado, né? Você pagar IPTU de uma terra que é grande, assim. Então, a gente ainda não conseguiu resolver essa questão. Nós participamos de uma reunião no gabinete do Marquito sobre isso, acho que foi em 2018, se não me engano. E também foi falado sobre a questão... E muito louco, porque na prefeitura mesmo não se sabe, né? O IPTU diz uma coisa, a prefeitura diz outra, o cidadão não sabe como agir com o agricultor, que muitas vezes a gente pede alguma coisa, não pode nem dar entrada num documento porque não tem IPTU, então, e aí não gera o documento, porque, né, o próprio sistema lá só começa a funcionar se, primeira coisa, tem que colocar o IPTU da pessoa e ver se ela está em dia, né? Então, a gente tem esse entrave, sim, lá. A gente também, eu lembro que a gente falou sobre a questão da energia elétrica, né? Que a gente sabe que outros municípios, parceiros nossos da Ecovida, que eles têm um incentivo, né, subsidia um pouco da energia elétrica, aqui a gente não tem né, esse benefício, que eu acho que é muito importante para um agricultor, porque realmente o custo é muito alto para produzir. E se o custo é alto no interior, aqui é maior ainda o custo, né? Porque a mão de obra, também é um problema nosso, uma mão de obra difícil, né? Justamente porque não existe a cultura do agricultor aqui na ilha, né? Se perdeu. E também porque é uma mão de obra mais cara, né? E as famílias são menores, né? Nós, agricultores aqui da ilha, do meio urbano, são famílias menores, né? Então, a gente precisa realmente de um apoio de fora e, claro, essas pessoas precisam ser remuneradas justamente, né, de uma maneira certa, né, e ter uma carteira assinada e tudo isso é custoso também para o agricultor. Isso também aumenta o custo do nosso produto, né? E como a dona Sônia falou, o nosso produto é muito valoroso, realmente é feito com toda a dedicação e assim, mão, pé, cabeça na planta, né? Você está ali 24 horas por dia fazendo para que aquilo realmente dê certo. Porque não tem como você plantar e abandonar, plantar, jogar veneno e não tem capina, tem que cuidar da planta, às vezes dá um pulgão, tu tem que saber como fazer, tu tem que colher, porque se não colher a planta também dá, né? Os bichinhos também vão lá e não colher, você não colher, os bichinhos vão colher e vão contaminar a tua horta. Então, é um trabalho muito minucioso, muito valoroso, que realmente traz saúde para as pessoas, né? Em todos os níveis, né? E eu acho que a agricultura orgânica e o alimento orgânico, mais que orgânico, agroecológico, tem que ser para todos, né? Por que assim, me incomoda, assim, saber que as pessoas de de maior poder aquisitivo têm acesso, se quiser, né? Muitas pessoas não têm a cultura, mas se quiser, conseguem comprar. Mas os trabalhadores como a gente, muitas vezes não tem como comprar, né? Não é só uma questão de cultura, é porque não tem mesmo, assim, né? O dinheiro é contadinho lá para comprar o do sacolão e olhe lá e pronto. Né? Então, agora até a gente participou já, é o segundo mês que a gente participa daquele projeto que saiu agora com a pandemia, né? Que é Orgânico Solidário, e a gente fica muito, assim, muito feliz de poder entregar esse alimento que a gente produz, né? Diretamente de trabalhadores, da gente ali que realmente suou a camisa para ter aquilo ali, colher, para a família de trabalhadores, como a gente, né? Então, acho que isso é um ponto que é forte, que a gente tem que pensar na nossa cidade, que eu acho que o alimento orgânico ainda está muito elitizado, e primeiro os trabalhadores, primeiro a gente que produz e que faz as coisas acontecerem nesse país, né? E outras coisas que, assim, quando a gente começou, a gente não tinha nada, e a gente queria virar a terra e não tinha um trator, e também não tinha nenhum lugar que a gente pudesse buscar, nenhum vizinho que pudesse emprestar para a gente, nem para alugar, e nem a prefeitura dava esse serviço. A gente sabe que no interior tem um serviço de, né, por exemplo, se você quer comprar um insumo,
aí só vende em caminhão, só que a gente não vai usar um caminhão de insumo, e também é caro, né? Então, a gente não tem esse suporte da prefeitura, e também são poucos, apesar de ter agricultor na ilha, ainda é pouco. Então, a gente não consegue fazer, sabe, de se programar e comprar uma carga grande para baratear, para facilitar o transporte, né? Que o transporte é caro. Então, seria muito importante também que a gente tivesse esse apoio da prefeitura, né, dos órgãos competentes, para a gente poder ter mais acesso a insumo, a um equipamento, por exemplo. Poxa, eu colho açaí, mas eu não tenho uma descopadeira. Se eu tivesse uma de uso comunitário, né, poderia ser uma coisa útil assim, para os agricultores da ilha, né? E outra coisa que eu penso, quando vocês falam em futuro, né, como o que vai acontecer em relação a essa questão, eu acho que vai aumentar muito o consumo de alimentos saudáveis, agroecológicos, né, que vai aumentar muito essa questão da confiança, porque a gente vai comprar dos nossos vizinhos, e que vai aumentar muito o número de produtores, pequeníssimos produtores urbanos, sabe? Porque é o caminho, né? Porque é um trabalho muito difícil, vou dizer, porque a gente não era da área e a gente começou a trabalhar com isso, a gente vê que realmente é muito trabalho e que tem limite, né? A gente não vai conseguir produzir para muita gente. Então, precisa de muita gente produzindo, até para diluir esse trabalho que é muito árduo, é muito importante, e que, se a gente puder fazer com mais mãos, né, em mais locais da cidade, perfeito. Né? Eu acho que, como a dona Sônia falou, a educação é fundamental, porque as pessoas ainda precisam, né, assim, eu acho que é a história de você se apropriar daquilo ali e saber que aquilo é verdadeiro, e saber que, não, o alimento é um dos meus maiores bens, né, como o conhecimento, né, como a saúde, são os bens, o que vale mesmo, né? O que vale? É um ar limpo, é uma água pura para beber, é uma sociedade bem organizada, sem violência. Não adianta eu estar rica e do lado ali estar matando e querendo roubar, porque também tem estrutura social. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que entender isso, que a nossa riqueza está no coletivo, né? E também acho que a gente está num lugar que a gente está dentro de uma unidade de conservação, né? E, apesar de ser uma unidade de conservação, já temos todo um privilégio, estamos protegidos por uma lei, a gente ainda vê muitas coisas assim que a gente está vulnerável e que a gente precisaria de um pouquinho mais de apoio, sabe? Que a gente está plantando, como a dona Sônia falou, mas a gente também está recuperando o solo, a gente também está recuperando as nascentes, está deixando as margens do rio, está reflorestando as margens do rio, e a gente sabe que existem várias formas de a gente incentivar mais isso. A gente vê na comunidade do sertão que as pessoas precisam... Não, deixa a tua margem de rio, deixa a tua floresta, você vai ganhar um dinheiro por isso, para ficar ali, ó, cuidando da tua floresta, deixando as árvores crescerem de novo, sabe? Então, acho que deveria ter uma política sobre isso também, de estar envolvendo a comunidade, né? Inclusive a comunidade que está mais no alto, né? Nas encostas aí, para a gente poder realmente... eu acho que Florianópolis já é muito legal, assim, que a gente tem uma consciência. Muitas pessoas que vieram morar para cá já vieram buscando essa qualidade de vida, e isso é um diferencial, né, para a gente, e é uma coisa que fortalece, né, que aí fica até mais fácil a gente conseguir produzir e vender nosso alimento. A gente sente que as pessoas têm né, muitas pessoas, mas dá para expandir, né, dá para expandir muito. E eu acho que a gente tem que ter essa política de incentivar quem já está lá fazendo, sabe? Eu vejo, falando pela comunidade do sertão, a gente tem que chegar lá com carinho e falar, poxa, como é que está a tua água aí? Como é que você está fazendo para... Né, onde é que você está jogando a tua água cinza e negra? E teu pai, sei lá, não desmata a nascente. Essas coisas a gente precisa fazer. Mas não de uma maneira assim, punitiva, educativa. Isso é muito importante, porque por muito tempo, como muitos disseram, né, a Ju, a Leslie disseram, agricultor sempre foi muito denegrido, assim, né? Nossa, era uma coisa, eu não quero ser agricultor. E hoje em dia, quando a gente fala assim, não, a gente planta, às vezes eu tenho dificuldade de dizer que eu sou agricultora, porque eu acho que ser agricultora é uma coisa tão complexa,
e tão, assim, especial, que eu, às vezes, acho que eu não tenho essa dignidade de ser, eu sou agricultora. Eu planto, faço minhas coisas, vendo, mas muito, assim, tem que ter um multiconhecimento, multiforça, né? E às vezes eu fico assim, será que eu sou agricultora mesmo? Mas, assim, o que a gente vê é que muitas pessoas ainda têm vergonha de dizer que eles são agricultores, né? E hoje em dia, no nosso meio, que a gente convive, quando a gente fala que a gente planta, que a gente vende nossas cestas, as pessoas, nossa, que legal! E isso é bom de ver, né? É bom ver esse resgate de uma profissão que é uma das mais antigas e uma das mais. Então, acho que é isso. Muito obrigado, Elaine. Tu traz alguns elementos bem importantes, assim, né, sobre... não sei se todo mundo acompanhou bem, assim, a fala da Elaine, mas ela traz esse lugar de onde eles estão praticando agricultura, né? Então, que é numa unidade de conservação, que mesmo assim tem seus conflitos, né? Que mesmo assim necessita de uma série de instrumentos educacionais, pedagógicos, né? E que ainda assim, enquanto atividade econômica, né, vamos chamar assim, a agricultura, eles precisam de uma série de apoios do ponto de vista institucional, né? Esses apoios, enquanto no nosso limite, né, Elaine, de um mandato, num limite também até onde a gente consegue ir na correlação das forças políticas, né? A gente conseguiu criar esse grupo de trabalho e desvendar essa questão da tributação do IPTU, ITR, assim por diante, né? Então, tem um entendimento da equipe técnica, né, da Secretaria de Fazenda, que é assim, temos uma lei do IPTU, certo? Tem uma possibilidade de isenção dessa lei de IPTU, que é o que a Elaine está tentando lá, nem eles conseguem entender, né? Mas existe, inclusive, uma não aplicação do IPTU, através de uma portaria do INCRA, identificando que quem paga ITR não precisava pagar IPTU. Agora, precisa, para isso se efetivar, e ontem à noite eu estava numa live com o pessoal lá de Itajaí, e a Secretaria Municipal de Agricultura de Itajaí aplica essa portaria, que não se aplica o IPTU em áreas que são de produção agrícola, certo? Então, isso é um parecer técnico de um engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma do município, e automaticamente não aplica-se o IPTU e garante o ITR. E isso é respaldado por uma portaria do INCRA, certo? Agora, para isso acontecer aqui no município, é preciso uma regulamentação a partir de um decreto municipal, porque eles não têm esse fluxo. Se a Elaine for hoje no Procidadão entrar com esse pedido, eles não têm nem o procedimento operacional padrão por onde vai tramitar esse protocolo. E é esse pedido que nós estamos fazendo, para isenção de IPTU quando se praticar agricultura, ou para não aplicação do IPTU quando são terras que historicamente pagaram ITR, né? Então, e mais do que isso, com a não aplicação do IPTU, precisa regulamentar os outros pedidos para outras atividades, como, por exemplo, fazer uma agroindústria. Não tem inscrição imobiliária, não tem o número do IPTU, já não consegue dar entrada no Procidadão. Então, barra várias questões por não ter o IPTU do imóvel daquele empreendimento, que é um empreendimento rural. Então, o que a gente precisa entender é garantir esse entendimento das propriedades rurais em Florianópolis, né? Mesmo no zoneamento urbano. Então, é esse passo que nós estamos dando, assim, a gente está nesse esforço, né? A gente vai até onde dá e depois passa a bola para o Poder Executivo, né? Aí, nessa perspectiva, acho que a Silvane pode nos trazer algumas informações da tramitação de algumas coisas lá. E aí a gente vai, depois da Silvane, para uma segunda rodada mais rápida para fechamento da nossa live, que está com 1 hora. Valeu, Silvane. Ok. Gente, eu sei que é muita pergunta, muita ansiedade, né? Muitas questões em aberto. Eu vou tentar seguir uma sequência, né, de fatos que o Marquitos foi colocando, né? E tentar fazer uma conexão aí com essas colocações também e perguntas que ficaram em aberto, né, nas falas das minhas colegas que antecederam. Então, dizer que
É um avanço a gente ter, né, um programa municipal de agricultura urbana. Ele foi criado, tem um decreto instituindo, tem outro decreto ampliando, né, incluindo a participação da Superintendência de Agricultura, Pesca e Maricultura, né? E agora nós estamos num novo decreto regulamentando a inclusão da Secretaria de Educação. Então, existe, de fato, um terreno fértil dentro da prefeitura para desenvolver as políticas públicas de agricultura urbana, né? Então, isso a gente consegue perceber. E, por conta de todas as articulações que vêm acontecendo pelos próprios servidores, pela pressão pública, pela organização da sociedade civil, a gente tem avançado em vários pontos, né? Tem visto várias questões relacionadas, né, que vocês mesmos comentaram, sobre a questão do bloco de notas, sobre a possibilidade de, né, ter essa alteração na questão do IPTU, que você já comentou agora, né? Então, tem vários caminhos que já foram abertos e a gente está seguindo esses caminhos. Nem sempre os caminhos são tão rápidos como a gente gostaria que fosse. Mas eu fico muito feliz em dizer que, em relação à agricultura urbana, isso está sendo rápido. Eu sou educadora ambiental e a política municipal de educação ambiental tem 20 anos. E nós não conseguimos avançar infelizmente, né, passos como a agricultura urbana já avançou nesses 4 anos. Então, nós temos diferenças em relação aos processos e às temáticas dentro da prefeitura. Uma questão que eu avalio bem importante, que esse processo de emergência sanitária nos permitiu, é mostrar o valor que essa área tem enquanto municipalidade. Então, os nossos gestores conseguem perceber, a partir da emergência, claro, não deveria ser, mas foi a partir da emergência, o valor em relação a essa área de conhecimento, essa área econômica, essa área de desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que isso é um avanço, um ponto positivo que a gente está nesse momento, né? Então, para falar pontualmente sobre todas essas questões, eu vou começar pela questão do plano diretor. Nós estamos ainda discutindo, né? Você sabe que tem, o Marquito até pode trazer de novo essa discussão, mas tem um projeto sendo encaminhado em discussão, e a gente não conseguiu avançar em relação a essa questão da alteração da nomenclatura, né? Então, isso, na nossa avaliação enquanto, né, cidadão, enquanto técnico, a gente sente, né, que a gente não conseguiu avançar. Então, acho que isso a gente pode reforçar, né, Marquito, se é que vamos sair com um documento daqui dessa reunião, que a gente pudesse reforçar de novo esse ponto, né, da revisão do plano diretor. A questão das políticas públicas relacionadas ao DAP, a Ju e a Lei já comentaram, né, que já teve um avanço na própria Superintendência de Agricultura, vinculado com a IPAGRE, para a gente poder ter nota de produtor. Então, lá pela Superintendência da Pesca já tem todo esse processo, esse fluxo, né? Então a nota do produtor já está sendo emitida, então claro que sempre precisam melhorias, mas isso a gente já conseguiu, né, dar esse passo. Em relação a alguns incentivos e articulações, né, que a Elaine comentou, por exemplo, o trator ou buscar um material, nós estamos com uma linha de conversa com o sindicato rural, né, para poder ter essas informações mais próximas da Superintendência de Agricultura, para poder fazer esses apoios. Então, precisa de um caminho, precisa de um insumo, mas eles só entregam em grande volume. Então, aí faz o contato com todos os agricultores, a prefeitura faz essa conexão via sindicato, tenta o transporte, articula essas coisas e busca esse insumo e distribui para os agricultores, né? Então, isso está acontecendo. Às vezes acontece coisas e a gente não consegue dar conta de divulgar, né? Porque muitas coisas dentro da superintendência
e do Programa Municipal de Agricultura Urbana acabam não sendo ações que tenham muita visibilidade, né? Então, aí, por vezes, vão acontecendo e a gente não consegue divulgar tudo que a gente tem conseguido caminhar. Em relação à questão tributária, Marquito, nós estamos dentro desse colegiado do PEMAL e muitas vezes as questões mais específicas vinculadas a essa situação, elas ficam mais vinculadas direto à superintendência, né? Então, nas questões do colegiado, do comitê gestor, a gente acaba trabalhando e desenvolvendo mais os pontos mais imediatos, as demandas mais imediatas, e essas questões de planejamento, de reorganização, acaba ficando mais com os diretores, né? Então, a gente acaba não se envolvendo diretamente, mas eu acho que é uma estratégia a gente pedir transparência, né, de todos esses passos. Eu não vejo problema nenhum de a gente ter uma estratégia de relatório anual, prestação de conta anual dentro do encontro municipal, por exemplo, né? Então a gente poderia ter uma estratégia dessa, né? Porque nós normalmente já fazemos os nossos relatórios de trabalho e todas as questões vinculadas à agricultura urbana a gente acaba colocando nos nossos relatórios internos, né? Então nada teria tranquilidade de fazer isso de forma pública, transparente, né? Então, mas como a gente está nesse processo de reorganização do PEMAL também, eu acredito que, né, não é problema a gente conseguir manter essas informações um pouco mais atualizadas, né, para as pessoas saberem. Em relação à regulamentação das feiras de agroecologia e as feiras de orgânico, realmente nós, enquanto PEMAL, estamos, né, também em cima desse documento, né, na verdade, e se vocês acompanharam, nós tivemos várias mudanças de gestão, né, nesse período. Nós tínhamos uma secretaria que era de agricultura e virou uma superintendência, né? E aí nós tivemos vários diretores, várias, né, entre sai, aquela coisa do trabalho voltar ao início, né? Eu sei que isso não justifica, né? Mas a questão das feiras de orgânico é uma questão para nós também que é cara, que já deveria estar na rua, né? Eu recentemente voltei ao grupo de trabalho como representante da Floral, o grupo de trabalho de feiras, de feirantes, ali da parte central, né, que a gente está tentando reorganizar em função do final da obra da praça, né, da Praça da Alfândega, a gente verificar se eles voltam, se os feirantes voltam para o local antigo. Então, nós estamos num processo aí de construção, né, de identidade e pertencimento dessa feira de orgânico do centro, para poder ter esse reconhecimento também, né? Já existe uma identidade visual, cor de saia, faixa, etc., já tem, né, tudo isso encaminhado, e me parece que a feira, então, vai retornar presencialmente, inicialmente ali de volta em frente ao terminal, mas nós estamos ainda conversando a possibilidade de retomar o espaço da feira. E já era de nossa vontade há bastante tempo, né, essa questão da regulamentação das feiras. Nós estávamos com o processo, com o decreto, né, pronto, praticamente pronto, em relação à Feira dos Orgânicos, mas houve uma solicitação de que a gente aguardasse, porque se quer regulamentar todas as feiras do município, né, as feiras livres, as outras, as feiras, né, artesanais e tal. Então, foi pedido para nós, gestores do PEMAL, aguardar um pouco em relação a isso, para ter uma regulamentação mais geral de todas as feiras do município. Então, nesse momento, é isso que eu tenho para encaminhar sobre as feiras. Agora, aproveitando esse tema sobre a questão da comercialização, né, o contato direto entre agricultor e consumidor, eu queria trazer um elemento que a Bel trouxe e que para nós eu avalio, eu, Silvane, né, educadora ambiental, preocupada com a questão da nossa relação com o espaço, eu avalio que nós precisamos ter
um novo olhar, um olhar diferente sobre o modelo econômico que nós estamos baseados. Então, se eu não sei consumir, né, se eu não tenho uma cultura de consumidor adequada, né, eu consumo de forma inadequada, eu promovo toda essa distorção econômica que a gente vê. Então, eu acredito que nós precisaríamos, dentro desse eixo, né, de comercialização, ter algumas estratégias para a formação de consumidores, para poder trabalhar essa nova relação de consumo, né? O professor Daniel traz muito a questão do conceito da economia civil, né? Que economia é essa que nós estamos tentando trazer para essa realidade da agricultura urbana de Florianópolis, né? Então, acho que a gente precisa, na minha avaliação, a gente teria que ter alguma coisa vinculada a essa mudança de padrão de consumo, né? Porque, como a Elaine também falou, algumas pessoas não consomem porque realmente não têm recursos, outras porque não sabem, não tem, né, não tem essa relação com essa produção, né, com esse consumo, com essa qualidade, com a preocupação alimentar. Então, vinculadas à regulamentação das feiras, eu acredito que a gente teria que ter alguma estratégia que trabalhasse essa qualificação desse consumidor, né? Eu mesmo tenho muita coisa que aprender em relação a isso, né, de estar buscando uma alimentação mais adequada, né, e assim por diante. Em relação deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui, política pública. Outra questão, em relação à invisibilidade das agriculturas. Como eu comentei, nós somos um grupo gestor, né? A gente tem feito algumas discussões em relação a essa incorporação dessas pessoas e reconhecer essas pessoas. Então, dentro da superintendência, nós estamos construindo um cadastro de todas as iniciativas de agricultura urbana. Esse cadastro ele vai buscar reconhecer, para além das pessoas identificadas no censo do IBGE, quem são essas outras pessoas que não aparecem no censo, que são considerados, então, agricultores urbanos. E em relação ao censo, nós temos feito uma conversa com a EPAGRE, né, que é a empresa contratada, que, na verdade, a gente está em renovação de contrato, em período de renovação de contrato, para nos ajudar a entender esse reconhecimento de quem são esses agricultores. E aí, uma questão que ficou difícil, assim, né, não difícil, mas que a gente teve uma certa dificuldade com a EPAGRE, é que dentro da própria EPAGRE, a gente ainda não tem o conceito de agricultura urbana, né? Os técnicos da EPAGRE têm um trabalho excelente, né? Os técnicos que nós temos são excelentes, super prestativos, né? Estão sempre lá procurando nos atender, mas quando a EPAGRE faz o seu planejamento anual de trabalho, ela não tem um eixo agricultura urbana, ela tem um eixo agricultura familiar, que acontece na cidade de Florianópolis. Então, quando a gente pede assessoria, que a gente tenta conectar essas ações, nós estamos construindo isso ainda. Então, as políticas públicas, elas também estão se construindo em relação a esse conceito agricultura urbana, né, dentro dessa diferença espaço territorial. E aí eu trago outro elemento que nós, enquanto educadores, precisamos trabalhar, né, enquanto agricultoras, mas também enquanto educadores. A Sônia trouxe belamente a fala do reconhecimento, da identidade. Quem somos nós, agricultores urbanos de Florianópolis? Florianópolis não é só servidor público. Então, nós precisamos construir a nossa identidade enquanto agriculturas urbanas de Florianópolis. Quem nós somos? E a partir do momento que nós nos reconhecemos como agricultura urbana, eu vou estar nesse território. Então, eu tenho uma identidade, ou nós temos várias identidades, então nós construímos a nossa identidade. A minha identidade está vinculada a um território,
esses territórios que são de bairros, de distritos, de bacias hidrográficas, do município todo, então esse território, e a partir dessa relação identidade e território, eu estabeleço a questão de pertencimento. E aí, se nós conseguimos, de fato, ter esse tripé identitário, nós vamos promover, então, uma mudança de postura, de relação, de vivência nesse espaço. E aí nós vamos desencadear outras políticas públicas, outras questões. Então, eu avalio, Marquito, que a gente precisa construir esse tripé também dentro das organizações gestoras, também dentro das instituições que estão responsáveis pela gestão pública da cidade. E aí eu trago essa reflexão não só para o Programa Municipal de Agricultura Urbana, eu trago essa reflexão para todos os outros programas que nós temos no município, né? O próprio código de postura que você recentemente, né, vocês alteraram lá com a questão da natureza como ser de direito, né? Então, esse olhar diferente sobre o reconhecimento do território, ele precisa ser construído por todas essas pessoas que fazem parte da gestão também. Então, para finalizar, né, eu tenho várias outras coisas que eu queria falar, mas eu não vou me alongar mais, já estou há 20 minutos falando, dizer que eu avalio que a gente tem conseguido, apesar das dificuldades estruturais, a gente tem conseguido avanços, né, bastante avanços, significativos avanços comparado com outras políticas que a gente tem no município, e que as nossas perspectivas são muito boas. Nós estamos prestes a colocar no ar o portal Cultiva Floripa, né? Nós temos aí a possibilidade de estabelecimento de um fórum permanente de discussão da agricultura urbana. Nós conseguimos já imprimir um modelo de gestão que é horizontal, intersetorial, então um programa que é gerenciado por 5 secretarias. Nós temos, sim, um gestor de referência, mas nós somos 5 secretarias discutindo um programa. E esse modelo de gestão horizontal, ele é diferenciado. E aí, nós precisamos, para continuar caminhando, aprender a ter uma escuta mais qualificada. Então, eu, enquanto gestora única de um programa, por exemplo, da educação ambiental, eu posso tomar decisões, encaminhamentos e levar a público, ouvir e tal, e eu tenho, né? Então eu tenho mais segurança e mobilidade para resolver mais rapidamente algum problema, alguma situação. Mas quando a gente fala em uma gestão intersetorial, né, uma gestão horizontal, uma questão não pode simplesmente chegar numa secretaria e, não, nós já está tudo resolvido, é nossa finalidade, a Floran tem esse compromisso, vamos lá e resolvemos. Não, é um programa que envolve diversos setores, é multifatorial, né? Tem várias questões envolvidas, então eu não posso simplesmente resolver, eu preciso escutar e aí, a partir daí, a gente fazer os encaminhamentos. Então, a oportunidade, isso eu vejo como perspectiva positiva, a oportunidade de nós estarmos presentes nesses diferentes coletivos, ouvindo, né, trazendo esses elementos, como está sendo agora, né, como é legal fazer parte da rede Caminhar, né, poder ouvir todos esses elementos e construir junto, eu acho que é uma perspectiva importante, assim, para a minha avaliação em relação à gestão da agricultura urbana no município. Eu teria outras coisas, mas eu não vou me alongar mais, e depois, se for necessário, as pessoas perguntam também, e eu estou disposta a ficar à vontade para responder. Legal, Silvânia, a gente quer agradecer bastante aí as tuas colocações, né? A gente já está com quase 1h30 de live, assim, acho que a gente vai ouvir um pouco das agricultoras mais agora também, e um pouco das experiências, é porque a gente quer trazer essa perspectiva também da esperança, da importância, né? Acredito que queria colocar aqui um ponto, né, Silvânia, que a gente vai encaminhar, o André está fazendo o relatório desse nosso debate. A ideia eu queria deixar isso bem declarado, assim, a importância da manutenção do contrato com a Ipagre. A Ipagre, com pouco recurso, a prefeitura paga um valor muito baixo pelo retorno
que a IPAGRE dá para a sociedade de Florianópolis, não só para as agriculturas, mas para a maricultura, para a pesca artesanal. É fundamental garantir esse contrato. Então, eu queria aqui deixar declarada essa importância e pedir também que o próprio programa encaminhe um documento para o prefeito para garantir esse contrato, né? A gente fez isso já em 2017, foi bem importante esse diálogo. Queria também colocar aqui como ponto... Pode falar. Uhum. Só para complementar, esse assunto já fez parte da pauta, né? Nós já, inclusive, levamos isso para a reunião do comitê gestor, né? Então, nosso comitê gestor se reúne uma vez por semana e o nosso representante do PEMAL vai para o colegiado do prefeito, né? E aí esse assunto já foi debatido, a gente já contra-argumentou algumas vezes, né? E não só a manutenção do contrato da IPAGRE, que a gente está buscando, mas também a contratação do agrônomo que foi, né, que passou no concurso, a ampliação do quadro de operacionais para ajudar nas forças-tarefas. Então, tudo isso a gente já tem proposta encaminhada junto ao comitê gestor. O que aconteceu? Em função dos investimentos, dos recursos estarem vinculados agora à questão da pandemia, alguns entendimentos de que essas ações da agricultura urbana não seriam emergenciais em relação à pandemia. Mas isso nós também já questionamos, né, enquanto comitê gestor, de que o entendimento o investimento em agricultura urbana vai contribuir com a crise sanitária. Então, a gente também já está fazendo essa conversa dentro do comitê gestor e essa conversa já está chegando no colegiado. Então, que bom que você lembrou, né, de reforçar essa ideia da gente fazer a manutenção do contrato e também outras coisas que são importantes que nós, enquanto comitê gestor, também já cobramos aqui internamente, né? Como eu falei para você, vocês têm muitas coisas que a gente não dá conta de publicar, de tornar público todos os passos que a gente acaba dando, né? Mas que bom que agora eu estou podendo falar um pouco também para vocês desses caminhos que a gente está trilhando dentro da municipalidade enquanto gestor, né, desse programa. Não, legal, isso é bem importante, porque também tem que ter esse encontro nosso para ter essa finalidade, né? Então... a outra questão é essa, assim, reforçar que no início da pandemia a gente encaminhou uma indicação ao executivo falando da importância da agroecologia e da agricultura urbana como instrumentos de enfrentamento à pandemia, né? Então, acho que ali tu pode até pegar essa indicação, ela tem toda uma formulação a partir de documentos científicos, né? Fazendo essa comprovação, então acho importante reforçar essa narrativa. Para a gente encaminhar, a galera aqui em casa, o Peri e a Maia estão favorando. Para a gente encaminhar e assim para um caminho da importância. Acho que essa tua fala final foi bem boa para a gente dar o tom final assim da nossa fala e da importância de a gente não deixar com que esse tema da agroecologia, da agricultura urbana, da produção de alimentos, ele seja invisibilizado e seja tomado, soterrado, né, diante das outras demandas, né? E queria também falar que grande parte desse processo que foi colocado, a importância do processo pedagógico e educacional, ele está previsto nas leis, por exemplo, na Política Municipal de Agroecologia, na Lei da Zona Livre de Agrotóxicos, né? E a gente precisa avançar com esses marcos legais, ela consegue englobar integralmente esses temas, né? Então, eu queria passar para as meninas agora, para as agricultoras e para a Bel, para que vocês consigam falar para a gente a importância da agroecologia, da produção de alimentos, das agriculturas, né? Porque a gente trata das diversas agriculturas para esse período em que a humanidade tem sim se deparado com uma crise, tem se deparado com uma situação depressiva e dificultosa, e o quanto que essas práticas que vocês elaboram são finalidades que podem contribuir para esse período, né? Queria que vocês fizessem essa fala. Passar para a Júlia Leila e daí a gente faz a rodada e daí a gente vai para o encerramento. Senão a galera fica cansada, né, Elaine? Acordamos cedo. Aí.
É complexo, mas gosto da pergunta. Acho que tem alguém com o microfone Acho que é a ligado, eu dona tô Sônia. me ouvindo 2 vezes. Eu vejo assim no dia a dia, né? No nosso dia a dia aqui na chácara e em contato tanto com a produção quanto com a natureza como um geral, a gente está aprendendo todos os dias, né? E eu acredito que a natureza é a manifestação de Deus, é a manifestação da força criadora. Então, nesse momento de pandemia, eu sinto que estar em contato com a natureza e com a mão na terra de forma produtiva, mas não só como atividade econômica, mas como atividade terapêutica, falando de mim mesma, né, me ajuda muito a manter a sanidade mental, né, nesse momento. A gente já não tinha costume de sair tanto, mas estamos saindo bem menos, vendo muito menos as amigas, a família, enfim, só o fato de saber que o mundo encontra-se nessa situação é um pouco angustiante, né? Então, além do ter que ficar em casa, existe essa questão global, né? Que todo mundo acredito que sente. Então, eu vejo na agroecologia também uma possibilidade de manutenção da saúde mental, dessa nossa saúde que é além do físico, além do que eu como e do quanto eu me exercito, enfim. Mas essa saúde mais etérica, sabe? Essa saúde psicológica, assim, emocional também. Então, eu vejo que esse contato com a terra, com a natureza, nos traz esse momento de bem-estar e esse entendimento de que tudo passa, né? A gente vê com os ciclos da natureza, aprende que nada disso, que não vai ser para sempre, que é um momento, né? Assim como um momento de chuva, um momento de seca, ou algum momento até de quando a gente perde produção, né? Que isso acontece muito, a Dona Sônia vai poder falar também, quando, por exemplo, no caso da Dona Sônia, quando dá uma chuva muito forte, todo mundo sabe, né? Ah, fica sem alface porque choveu muito, porque deu uma geada fora de época. Então, a gente está sempre tendo que lidar com essas perdas, né? Com esse sentimento de, ai, trabalhei tanto, todo o meu trabalho de 1 mês, sei lá, 3 meses foi por água abaixo, porque aconteceu algo que não dependia de mim. Não era esperado, né? E é um sentimento de tristeza, assim. Então, a gente aprende a lidar com essas frustrações olhando para a natureza, né? Entendendo também que depois a gente consegue ter esse retorno sentimental, assim. E até, assim, esses dias eu estava olhando para o bambuzal, né? Dançando, assim, na tempestade, num vento que chegou aqui semana passada. E me inspira muito o bambu, né? Que ele tem essa característica de ser forte, reto, né, alto, mas ele só tem essa força porque ele enverga, né? Porque ele tem essa flexibilidade, essa possibilidade de ser envergado a ponto de quase tocar no chão e voltar. Isso para mim é resiliência, né? Eu vejo isso muito nesse contato com o bambuzal que a gente tem aqui no terreno. E dá um trabalho manter ele, mas ele nos inspira muito por essa capacidade de flexibilidade e resistência ao mesmo tempo, assim. Então, eu vejo que a agroecologia nos traz esse mais do que alimento, além de alimento, esse conforto emocional, mental, assim, psicológico, né? Que eu acho que é essencial para sobreviver. Eu acredito que também o contato com a natureza, assim como a Bel passou o dado que aumentou 400%, né? As pessoas plantando na sua casa, o contato com uma semente e ver ela crescendo, eu acho que isso nos ajuda, nesse momento, a entender esse tempo novo também, né? Porque eu acho que o que faz
as pessoas também sentirem muito essa questão da pandemia é o estar em casa, né? A dificuldade de conseguir parar um pouco e perceber que o tempo é outro, não é aquele tempo que talvez a gente tinha que estar correndo atrás, né? A sensação de que o tempo está sendo perdido. Então, agora é como que o tempo parou um pouco. Então, observando a natureza, a plantinha crescendo, a chuva caindo, o sol amanhecendo, dia, dá a gente começar a perceber o tempo de uma forma diferente. Então, acho que é uma das questões também que pode ajudar muito a cada um a entender esse novo tempo, porque depois que tudo isso passe, vai ser algo novo, não vai ser como era antes. Então, realmente, o cultivo, cada um cultivar o que for, o mínimo que for, mas já ter esse contato, essa relação com a natureza, eu acredito também que vai ser o grande diferencial de quem pode e de quem acredita, né? Acho que é isso, Marquito. Obrigado, queridas. Bem bom ouvir isso. Vamos ouvir um pouco da Bel aí, como é que ela acha que a agroecologia pode ser uma resposta importante, né, para esse período de pandemia, para esse período de crise que a humanidade está passando, né? Tá. Então, nesses últimos meses, eu até passei por uma experiência, porque como a gente já faz parte dessa rede de consumo, direto da agroecologia, da agricultura familiar, a gente meio que já estava meio que se organizado em rede, né? Então, quando aconteceu o isolamento, foi muito positivo a articulação que o grupo fez, né? Tanto se solidarizando, ficando solidário, estando solidário à agricultura, né, os agricultores, quanto às famílias em vulnerabilidade. E eu vi que a agroecologia, ela uniu, né, ela uniu forças. Eu mesma fui entregar, na ocupação Marielle Franco, 50 cestas do sítio Flor Bela, da Elaine, através da campanha do Orgânico Solidário. Então, a agricultura, a agroecologia, ela vai além, né, do consumo do alimento, como as meninas falaram. A natureza, eu acho que a gente é muito petulante em falar da natureza nesse sentido, né, porque a gente é parte, nós somos um grão de mostarda que faz parte desse todo, né. Então, a natureza é a nossa cura. Se a gente não estiver conectado com ela, eu tenho receios de onde a gente vai parar. Então, é muito importante a gente estar conectado com a terra. Então, para além da saúde física e de encher, né, do alimento, mas da saúde mental. E eu pelo menos pude sentir aqui na pele a importância de ter um espaço, nem que seja um vaso ou alguma coisa que você possa pôr a mão na terra para estar em contato, porque se você não tem experiência com ela, dessa perfeição e de que tudo faz sentido na natureza, né, o que faz sentido para nós estar aqui? Então, eu acho que é fundamental que a gente tome conta do nosso planeta, porque a gente faz parte dele, a gente é parte dele, e a gente não é nada, né? Então, assim, sem a natureza, eu tenho muitos receios, assim, de que nós não possamos mais existir. Então, a gente tem que, sim, né, olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado. A agroecologia ela é fundamental para nossa, eu acho que é uma ferramenta para saída, né, principalmente nesses momentos aí. Tive junto com você, né, Marquito, que sempre colocou muito isso, e a gente conseguiu viver isso na experiência, né, de estar ali também agora no plantio solidário. Então, assim, poder fazer parte dessa rede, não só do contato com a natureza em si, que é o fundamental, mas poder fazer parte de uma rede que se apoia, que se ajuda e que realmente está ali para proteger, sabe? Para resgatar, para ser resistência, para ter ali um pedaço de terra que você possa
plantar, cultivar, é fundamental a gente ter praças, hortas comunitárias, porque se as pessoas não tiverem acesso a isso, né, então, para mim, eu acho que acabou, não faz mais sentido nenhum. Então, eu vejo muito, tá tudo muito conectado. É a agricultura urbana, é a terra, é a conexão com a terra, sabe, é a nossa saúde física, mental e espiritual, tudo junto ali. Então, eu acho que, sim, a natureza, a agroecologia é uma ferramenta primordial para a gente sair desse limbo que a gente está hoje. Muito bom, Bel. Obrigadão aí. Muito obrigado mesmo. Elaine, fala aí para nós aí da importância da agroecologia para esse período e também, se tu quiser ainda contribuir com alguns desses pontos e colocar algum como prioritário para a promoção da agroecologia em Florianópolis, pode passar para nós, por favor. Sim. Eu acho que a agroecologia é tudo que a gente está precisando agora, porque a gente está vivendo um momento de desequilíbrio, né? Quer dizer, a gente está sempre, né? Equilibra, desequilibra. Agora está mais intenso esse desequilíbrio com a pandemia. E a agroecologia vem como uma resposta. E quando começou tudo isso, é louco, porque eu converso com várias pessoas do nosso meio, até, né, do grupo da Ecovida, da Acolhida na Colônia, que a gente já vinha pressentindo que tudo isso ia acontecer, mas não sabia o que era, né? Se ia ser um dilúvio, se ia ser uma onda gigante, mas foi um vírus, né? E eu acho que a agroecologia, que a gente já vem buscando há tempo, conhecer e entender o que é, e principalmente praticar, é como se fosse o que a gente tem, a nossa força, a nossa fortaleza, né? E também eu penso que quando a gente planta lá no sítio, que a gente tem todo um cuidado e segue princípios, que são os princípios da natureza, e trazendo isso agora para a gente, né? A gente está vendo um momento de distúrbio, e por mais duro que seja esse momento de distúrbio, pode ser um momento da gente dar aquele salto quântico que a sociedade está precisando, que a humanidade está precisando dar, né? Se sentir parte do todo, né? Somos tão pouca coisa e se achamos tanto, né? E sem o resto a gente não é nada. Então, acho que a gente possa aproveitar esse momento de distúrbio para crescer, por mais que seja duro, né? Mas que a gente sabe que algumas verdades são, né? Tudo vai passar, está em transformação, e que a gente tem que tentar aproveitar o máximo possível esse momento difícil para melhorar, né? Para melhorar no sentido do coletivo mesmo. E acho que a agroecologia é isso, né? Essa nossa fortaleza. É plantar, é se relacionar bem com as pessoas, é comer bem, é pensar positivo, e às vezes é difícil, mas a gente vai tentando, né? E também que na natureza tudo é abundante. E por que a nossa sociedade é tão mesquinha, né? Quantas pessoas querem estar tudo tão presas né, aos seus bens. Então, acho que isso que a natureza também, né, me passa, assim, que a gente tem que tentar entender que a abundância é para todos, né? Que a gente tem que realmente pegar esse princípio da abundância, porque quando uma sementinha lá de uma goiabeira ou de um açaí cai no chão, todos nascem, é muito abundante, sabe? Uma goiabeira dá tanta goiaba que os passarinhos comem, a gente come, cai no chão. E por que a gente não pode pegar esse princípio, né, da abundância e tentar ser assim na sociedade? Eu acho que está faltando isso para a gente aprender um pouquinho mais e sair dessa crise gigante que entristece muita gente, né? Ver tantas pessoas, né? Tantas vidas sendo perdidas, tantas pessoas passando muita dificuldade, mas que vamos tentar levantar essa bandeira da ecologia e tornar o mundo um pouquinho melhor. Valeu, Elaine, muito obrigado aí pela declaração e pela visão também, né, que vocês estão nessa aventura, né, de ter feito uma grande transformação da vida e tá hoje promovendo a agroecologia e sendo uma referência para muita gente. Então, te parabenizar aí mais uma vez aí pela família ter encarado e tá nessa proposta, né? Vou chamar a dona Sônia agora, dona Sônia. Agora a senhora pode ligar o áudio e contar para nós um pouco da importância da agroecologia para esse tempo, né? Nesse momento de pandemia. Tem que ligar o áudio, dona Sônia. Isso.
Ligou? A dona Sônia não tá... Acho... Tem que ligar de novo. Ligou. Quer falar do... Não estamos ouvindo. Não estamos, infelizmente. Não estamos, infelizmente. Vocês estão ouvindo, pessoal? Não, né? Não estamos, dona Sônia, ouvindo. Mesmo que assim, quando a senhora liga, mesmo a senhora ligando o microfone, não dá para ouvir. Não sei se tem alguma coisa impedindo o áudio. Se o áudio do telefone está desligado, pode ser. Não, não estamos conseguindo, infelizmente, dona Sônia. E Marquinhos, de repente o Rafael consegue ativar aí da sala. Não tá ativado da sala, mas eu acho que é lá no celular dela que tá. Você pode ligar ali. Ó, Entrou agora? voltou, vamos ver. Entrou? Agora sim. Deu agora certo? Sim. Beleza. Oba! Então vamos ver. Vamos ser rápido para não cair de novo. Bom, gente, eu acho que nada acontece por acaso. Nós estávamos vivendo uma época de arrogância muito grande do ser humano. E, de repente, nós passamos a viver um mundo de solidariedade. Eu olho isso como uma bênção, não o momento da tristeza, da falta que muita gente tem, mas de mexer com o ser humano. O mundo nunca mais será o mesmo, certamente, depois dessa pandemia. Eu acho que nós todos, de uma forma geral, a humanidade vai ter que repensar, vai ter que pensar que Logo na hora que ela ia falar, o que a gente ia ter que pensar, né? Voltou. Voltou? Voltou. Então, eu acho que o que está acontecendo no mundo é um momento para repensarmos. Isso vai ficar uma cicatriz muito grande, mas que nós vamos ter obrigação de, cada vez que o nosso orgulho passar na frente da nossa solidariedade, as nossas costas serem cutucadas e dizer assim, esqueceu? Tem que lembrar que nós não podemos ser tão prepotentes, que nós temos... Pessoal, acho que... Não deu, né, pessoal? Tá travado mesmo, né? Poxa vida. Ô dó. A dona Sônia, né, tá travada, deu problemas mesmo. Silvana, eu vou passar para ti para fazer as considerações, tá? E daí a gente, se a dona Sônia voltar, a gente fala com ela. Vamos ver, ela voltou. Posso falar. Dona Sônia, conseguiu? Tá com o áudio desligado? Aí. Não estamos ouvindo, mesmo com o áudio ligado. Mesmo com o áudio ligado, não conseguimos ouvir. Infelizmente.
Não conseguimos, dona Sônia, lhe ouvir. Mesmo com o áudio ligado. Isso, nós vamos passar. Vamos ver aqui. Voltou, dona Sônia, agora sim. Vamos ver. Então, gente, na verdade, o que eu quero deixar aqui é que foi um momento esse da nossa discussão fantástico, gostei muito de participar, obrigada pelo convite, e dizer que nós, seres humanos, ficamos com uma obrigação muito maior quando passar essa pandemia, de saber que temos que olhar para o lado, que temos que dar a mão para os nossos companheiros, para o nosso adversário, para todas as pessoas. Nós não mundo. O mundo foi feito para todos e todos têm o direito de sobreviver e viver. Viver com tudo que podemos abraçar e dizer: eu sou tua irmã, mesmo que não de sangue. Vamos em frente. Obrigado, dona Sônia, muito bom. Ela tá mandando um coraçãozinho palminha aí, ó. Então tá, Silvane, por favor, faça as considerações. Então, em relação à minha percepção, né, da importância dessa área de conhecimento nesse momento que a gente está vivendo, eu avalio, né, que é necessário mesmo essa mensagem, né, que a Eliane, a dona Sônia, as meninas trouxeram da questão da amorosidade, né, sobre esse olhar diferenciado que a gente precisa ter com essa realidade, né, que nós estamos nesse momento. Então, trazer essa questão do amor, né, nas nossas relações, e amor enquanto amorosidade mesmo, né, enquanto ser entre todos os seres, não só nós humanos, mas entre todos os seres, e entendendo a Terra, né, a natureza como um ser. E como ponto final, eu gostaria também de dizer que uma das questões relacionadas ao nosso programa municipal de agricultura urbana, ele traz esses eixos, né, da conservação, da promoção da saúde, da produção, da questão da comercialização, todas essas questões. Mas o que eu gostaria de complementar a minha fala é a possibilidade da conexão do Programa Municipal de Agricultura Urbana com as outras políticas públicas do município. A exemplo do Plano Municipal da Mata Atlântica, a exemplo do Plano de Gestão ou Plano de Manejo da Unidade de Conservação, né, como a Eliane falou, ela está numa unidade de conservação. Então, a possibilidade de a gente fazer as conexões entre esses outros programas e planos municipais. Então, essa abertura desse novo modelo de gestão que a gente vem buscando desenvolver, né, enquanto profissionais servidores públicos. E outra coisa importante que eu queria finalizar é que nós temos um programa, nós temos alguns elementos vinculados ao orçamento, mas nós precisamos avançar na criação do plano de ação, né, com definição de metas, de prazos, de indicadores, e com a criação de uma conferência municipal, né? Nós temos tido os encontros municipais, mas para termos o sistema completo e de forma, né, transparente, eu acredito que a gente ainda precisa construir esses dois instrumentos. Então, já temos a política, temos o programa, temos o comitê gestor, e agora, então, temos a possibilidade de orçamento, recurso, fonte de recurso. Então, acho que os próximos passos, né, na nossa perspectiva, é buscar a construção de um plano municipal, trazendo indicadores, né, e a construção de conferências, né, municipais para a gente acompanhar todo esse desenvolvimento. Então, essa seria uma questão final que eu gostaria de deixar. E, como educadora ambiental, dizer que, nossa, aprendi muito hoje à tarde, né? Fiquei super grata, né, de poder ouvir vocês trazendo tantas informações e partilhando comigo, né, e conosco, tanta riqueza e tanta amorosidade que eu busco sempre no meu trabalho, né, desenvolver na educação ambiental essa conexão. E dizer para a Elaine que realmente nós precisamos estabelecer uma nova frequência,
eu já consigo me conectar nessa frequência. Eu já estou conectada com a Elaine e com o Serginho nessa mesma frequência. Hoje eu consegui me aproximar mais ainda de vocês, né, Ju, Bel, Sônia, Marquito, nessa frequência que nós precisamos construir nesse mundo aí por vir. Então, precisamos estabelecer essa frequência para a humanidade. Obrigada. Obrigado, pessoal. O Dé tem falado aqui que a importância de ser um espaço com mulheres, né? Então, a gente não foi aleatório isso foi de olhar para esse lugar e de trazer a agricultura a partir desse olhar e dessa visão também, né? Falar que esse espaço também foi de a gente dar uma atualizada desses pontos que são pontos do ponto de vista importantes, jurídicos, legais, enquanto política pública, né? Dizer da importância e do quanto o mandato agroecológico nosso tem compromisso com essas agendas, além de várias outras agendas, né? Da igualdade, da questão da justiça social com as comunidades, né? A gente está super comprometido, a gente está super preocupado que as periferias é onde tem o maior número de contágios hoje. O bairro Monte Cristo, infelizmente, é o maior número de contágios de Covid, a gente está super preocupado. A gente está sempre atento a essas questões da degradação ambiental da cidade como um todo, né? Das injustiças sociais e ambientais que a gente vive, mas a gente também tem muita esperança na agroecologia. Eu espero, né? Eu me encho de esperança com essa atividade, essa prática que para mim é tão completa do ponto de vista das relações sociais com o ambiente, com o mundo e com aquilo que a gente constrói e convive. Então, quero parabenizar vocês, né, a Elaine, a Ju, a Leilen, a Bel, a dona Sônia Silvani, assim, pelo compromisso que vocês têm na sua vida diária e concreta com a agroecologia. Isso a gente não pode deixar a gente encobrir, porque os desafios são grandes, a luta é grande, mas, ao mesmo tempo, a gente está conectado com algo que é muito importante do ponto de vista da humanidade, né? Então, e sabermos que temos aí uma infinidade de agricultores, né? Eu tenho lido um pouco da Vandana Shiva nesses tempos que ela tem escrito sobre saúde integral em períodos de pandemia, e, de fato, essa nossa relação com a natureza e com a agricultura, ela é central para uma mudança de paradigma na humanidade, né? E, mais do que isso, né? Nós praticamos agricultura e somos todos agricultores e agricultoras há mais de 10 mil anos. E a gente não pode deixar com que as indústrias tirem isso da gente, tirem isso que é tão apropriado nosso. E a gente só pratica agricultura porque é resultado de uma experimentação, de uma relação com a natureza. Não é resultado tecnológico ou industrial, é resultado da experimentação humana com as relações naturais, né? E a gente não pode deixar de praticar isso. E o Estado, o poder público, ele tem que promover e estar a serviço disso. Ele não tem que estar a serviço de promoção de alguns interesses econômicos, ele tem que estar a serviço na promoção dessa relação do ser humano com a natureza. Então, e esse é o paradigma necessário para os tempos, né? Então, estamos aqui, a gente vai reatualizar esse documento, quero passar para vocês, para que seja passado para os pares, né? A gente quer, sim, que a gente tenha um entendimento do ponto de vista do orçamento público voltado para a promoção da vida, né? Então, isso é essencial, e essas abordagens são bem, bem importantes. Queria agradecer e dizer que a gente também está aí para dar continuidade a esse processo e que temos muito mais por fazer, né? E especialmente levar essa visão sistêmica para a gestão e administração pública, que é o que hoje pode nos dar um outro direcionamento do ponto de vista da sociedade. Florianópolis tem tudo, tem tecido social, tem encantamento, tem tudo para ser uma referência para o mundo, inclusive, sabe? Então, a gente está comprometido e confiante nisso, né? Com muita esperança mesmo. Então, agradecer mais uma vez a todas vocês e até a próxima, galera. Valeu! Valeu! Estendemos, e quase foi a maior do mundo, ontem foi